Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e nossa aula agora será de literatura, onde nós continuaremos falando dos gêneros literários, mais especificamente o gênero épico, o gênero épico em prosa, né? Nas nossas aulas passadas nós estudamos o gênero épico em versos, falamos da epopeia, das características do gênero épico em versos, né? Falamos das características do gênero épico, falamos das características da epopeia, da canção de gesta e do cordel. E agora estamos falando do gênero épico em prosa, onde falamos das características do romance, da novela, do conto, da crônica e agora, nesta aula, falaremos da fábula, gênero épico em prosa. Inicialmente a fábula era escrita em versos, mas hoje ela é praticada, né, ela é escrita em prosa. Então vamos lá, minha gente, prestem atenção. A fábula foi criada pelo fabulista grego Esopo, na antiguidade. Ele era um escravo, mas escrevia, certo? O pessoal gostava dele, né? E era originalmente composta em versos. Então a fábula era originalmente composta em versos, permanecendo assim até o romantismo na segunda metade do século XVIII. Do século XIX para cá, essa forma do gênero épico em versos passou a ser escrita e traduzida em prosa. Então hoje, os fabulistas escrevem suas fábulas em prosa, ok, pessoal? Beleza, continuando. Vamos lá, as características da fábula. Opa. A fábula caracteriza-se por conter animais como personagens principais. Então é muito comum você ver animais em fábulas. Certo? A fábula da cigarra e da formiga, né? Da raposa com as uvas e por aí vai. Né? Esses animais falam, agem e têm sentimentos e costumes que imitam os dos seres humanos. Então, eles falam, eles têm sentimentos, eles têm costumes, eles têm até profissões, certo? Imitando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ok, pessoal? Esses animais relacionam-se entre si e tem conflitos semelhantes aos conflitos humanos. Há também nas fábulas homens que se relacionam socialmente com esses animais. Tá, pessoal? Ou com personagens alegóricos. Nesse último caso, por exemplo, há o lenhador e a morte. Na fábula A Morte e o Lenhador, do La Fontaine. Tá, pessoal? Então, na fábula A Morte e o Lenhador, nós temos um personagem alegórico, que no caso é a morte, e um personagem, né, humano, que no caso é um lenhador. Ok? Nessa fábula, ela conta de um lenhador que estava carregando um feixe de lenha muito pesado nas costas, certo? Ele era velho e tudo, né? E estava andando sozinho numa estrada, e de repente ele joga aquele feixe de lenha na beira da estrada, senta em cima dele, fica lá, né? E chama pela morte. E aí a morte vem, né? Montada num cavalo ossudo, na verdade um esqueleto de cavalo. Ela vem na forma de um esqueleto com uma túnica comprida, um chapéu na cabeça, uma foice numa mão e uma ampulheta, que é aquele relógio de areia, na outra. Para ali e fala para o velho: "Vem, meu velho, prestar-lhe um bom serviço." Aí o velho olha para a morte e fala assim: "Ah, que bom, então me ajuda a colocar o feixe de lenha nas costas para eu continuar a viagem." Quer dizer, moral da história, quem vai escutar um velho solitário numa estrada deserta? Quer dizer, gente, é meio cruel, né? Mas era a moral, né? Naqueles tempos. Nós estamos falando aí de uma coisa que foi escrita lá no século XVIII, certo? Então, veja só, a fábula da morte e o lenhador. Toda fábula é uma pequena narrativa alegórica, ou seja, tem sempre uma moral da história no final. Portanto, há sempre uma reflexão moral no final da história. Eu pus a história aqui para fortalecer aquela ideia de ficção, de invenção e tudo mais. Quando os personagens de uma fábula são coisas, seres, né? A infemização aqui não ficou boa, não. São coisas, são seres inanimados, personificados e animados pela imaginação do autor, ela é chamada de apólogo. Como é o caso, por exemplo, do famoso apólogo do Machado de Assis.
Ok, pessoal? Então, no caso do apólogo do Machado de Assis, é um apólogo de uma agulha conversando com uma linha. Essa agulha fica o tempo todo se gabando com a linha, dizendo que é ela que abre o caminho, ela que faz todo o trabalho, ela que fica na mão da costureira e tal. Até que a linha, cansada de ficar escutando a ladainha da agulha, a linha vai e pergunta assim para a agulha: tá, você que faz todo o trabalho, mas quem é que vai para o baile na roupa da madame ou do cavalheiro? Então, quer dizer, né, a moral da história aí, no caso, é que existe muita agulha abrindo caminho para muita linha, né, ordinária. Então, quer dizer, enquanto uns trabalham, outros só ficam na curtição, vamos dizer assim, certo? Bom, mas olha só, o que acontece, minha gente? Essa aqui é a fábula, aqui está o apólogo, e com isso nós terminamos o nosso estudo sobre o gênero épico, tanto em versos quanto em prosa. E nas nossas próximas aulas nós vamos ver o gênero dramático, que é o gênero literário voltado para o teatro. Nós vamos estudar a tragédia, a comédia, a farsa, o alto e o drama. Ok, pessoal? Tranquilo? É daí, por exemplo, que vieram os longa-metragens, filmes, longa-metragens, curta-metragens, a telenovela, né, a novela de televisão, né, e por aí vai. Ok? Então, até lá, estudem, leiam, assistam nossas aulas e cuidem-se. Tudo de bom. Isso passa. Essa confusão toda vai passar. Até mais.